insuficiência mitral. Vocês vão ver agora que as coisas se repetem, então nós não podemos correr aquele risco de estudar uma válvula e esquece a outra, estudar uma doença vai esquecendo a outra. Eu aconselho fortemente que vocês peguem essa última página, uma parte aí de resumo, e façam uma tabela, quadro clínico, como é que é o estadiamento da lesão da válvula e como é que é o tratamento, tá? Porque senão você vai estudando uma lesão e vai começando a misturar, tá? Pessoal, e é o que eu falei, que eu tinha comentado com algumas pessoas aqui que me procuraram lá no início. É muito importante nesse início que vocês façam questões. Façam questões não é com o objetivo de acertar. Façam 30 questões por dia com o objetivo de aprender o que cai. Faz 30 por dia, errando as 30, não tem problema errar as 30. Mas façam repetidamente. Você faz 30 questões. Gente, você começa a apelar com você mesmo. Você já reparou? Você já apelou com você mesmo? Quando você está assim, ó. Não, sério. Você pega uma questão, 30 questões. Pega lá qualquer aplicativo aí que vocês têm acesso. Começa a fazer 30 questões. Não fica só fazendo de neonatologia que vocês vão acertar tudo. De válvula acerta tudo também. Espero. Mas assim, pega de tudo, prova completa. E marca de fazer 30 por dia. Não tem problema você errar as 30. Mas se você fizer as 30, você vai ter noção exata do que cai, porque as coisas se repetem. As coisas vão se repetindo. E aí, quando eu der uma aula dessa, você fala assim, nossa, o cara tá falando isso, eu devo ter errado umas 200 dessas. Você faz 30 por dia. Você sabe exatamente o que você precisa. Aí você assiste a aula com outro espírito. Não é aquele espírito assim, já é quase 11 horas, eu tô tão cansada, eu já fiz tanta coisa, minha vida é ruim, não sei o quê, lá em casa tem problema. Você nem vai esquecer que você tem problema. Você já viu aquilo, você já errou aquilo 200 vezes. É muito importante. O mais importante agora é fazer muita questão e errar muito. Porque tudo que você erra, você apela e acaba querendo aprender. É muito importante. Quem fica na preocupação de acertar a questão nesse início agora, está com o pensamento totalmente errado. É muito importante fazer muita questão e errar muito agora. E sentir que você vai melhorando, que tem isso também. Você começa a errar muito a mesma coisa, você começa a errar, não é possível, vou errar isso aqui de novo. Não é possível. Não é possível que eu tenha menos de um neurônio. Esse é como você ganha força para poder seguir em frente, sabe? É o concurseiro. O concurseiro começa a acertar sem saber por quê. Porque repete tanto questão, você começa a acertar não é porque você raciocinou, não é porque você já fez aquilo 200 vezes, já errou um monte de vezes. Então não preocupe em acertar, mas preocupe-se em fazer 30 questões por dia, que você vai ganhar preparo físico para fazer até o final. Isso é fundamental. A insuficiência mitral, então, eu tenho insuficiência mitral aguda que nós já comentamos. A insuficiência mitral aguda acontece em virtude da febre reumática, não é isso? Pode ser também, aqui eu queria que vocês tivessem bastante cuidado. Nós vamos ter aula também de infarto, e eu vou falar das complicações a curto prazo e a médio prazo pós-infarto. Se aparecer para vocês uma questão assim, o paciente teve dor torácica, aumentou a troponina, fez o supra de tal e tal derivação, principalmente parede de ventrículo esquerdo, paredes anteriores, paredes laterais de ventrículo esquerdo. Se aparecer esse tipo de questão e depois falar lá na frente que o paciente apareceu com sopro sistólico, o que vocês vão marcar que é o problema? Presta atenção. Infartou, quem que segura essa válvula aqui? Não é esse músculo aqui, ó? Como é que chama esse músculo aqui do ventrículo? Músculo papilar. Se eu infartar um músculo papilar, ou a região próxima a ele pode isquemiar, não pode? Quando ele isquemia, pode soltar um folheto da válvula. Se soltar um folheto da válvula mitral, o que vai acontecer? Insuficiência. A válvula começa a deixar voltar sangue para cima. Beleza? Então, o infarto agudo do miocárdio, vocês têm que deixar isso bem anotado. Pode levar a uma isquemia da musculatura papilar e um descolamento de um folheto da válvula mitral, levando a um quadro de insuficiência mitral, com um sopro sistólico do tipo... Já perdeu? Então, vamos lá, isquemia da musculatura papilar. Infarto, setinha. Isquemia da musculatura papilar, setinha. Descolamento, destacamento de um folheto da válvula mitral e insuficiência mitral. Como é que vai ser o sopro mesmo? Olo sistólico.
tunstá, tá? Tunstá, olo sistólico. É entre o tum e o tá, porque é um sopro sistólico. A endocardite funciona igual. Se eu tiver uma infecção na válvula, tá? Ou uma inflamação na válvula, eu vou ter, essa válvula vai perder a sua sustentabilidade. Então a endocardite pode levar também a um quadro de insuficiência. Às vezes, gente, eu faço um eco transtorácico, eu não consigo ver a lesão. A endocardite, você tem uma lesão grudada aqui na válvula. Às vezes eu não consigo ver a lesão. Eu tenho que fazer um eco transesofágico que aumenta a minha sensibilidade para achar a lesão valvar. Mas, se eu fizer um eco transtorácico, um eco normal, tá? Que eu faço aqui na região precordial. Se essa válvula não tiver problema nenhum, não tiver nada de insuficiência, diminui a chance de ter endocardite, entendeu? Então o eco transtorácico ele é um bom exame para triagem de doença aguda valvar. Entendeu o que eu estou falando? Geralmente a endocardite vai dar alguma alteração valvar mesmo no eco transtorácico. E a insuficiência, notadamente, é importante. Então, se tem a lesão valvar, a válvula fica amolecida pelo quadro inflamatório, tende a voltar sangue para o átrio. Tudo bem? Inflamação valvar forma uma insuficiência mitral. Tá? Lembrar que a válvula mitral ela também não é só mais acometida pela doença reumática, mas também pela endocardite. Lembrando que quais são as pessoas que mais comumente desenvolvem endocardite? São aquelas que já têm lesão reumática. Concorda? As válvulas que já são lesadas são as mais acometidas pela endocardite. Tranquilo? Ô Paulo, então qual que é a válvula que mais tem endocardite? Ué, é a que mais tem doença valvar. É mitral. Ô Paulo, qual que cai mais na prova? A mitral. Pelos mesmos motivos, tá? É por isso que você fala, então, 5 minutos da pulmonar e fica 2 horas falando da mitral? É por isso mesmo. Porque aqui é curso preparatório para a residência. Oi. Você está falando de AM, falando que teve AM e teve um sopro sistólico e diastólico. Aí falava em relação ao septo, que teve a ruptura no solo, isso, também pode acontecer isso. A ruptura do septo interventricular? Isso, pode acontecer também. Tem uma coisa também, não sei se vocês já ouviram falar. Um paciente faz um IAM e começa a ter turgência jugular, né? Sinal de insuficiência cardíaca aguda e turgência jugular. Eu já vi isso acontecer, inclusive fiz o eco desse paciente. Ruptura da parede lateral do ventrículo. Faz um IAM, faz isquemia parede lateral, começa a encher o pericárdio de sangue, faz tamponamento, morre de tamponamento. Esse paciente comigo foi assim. E é difícil resolver, né? Quando rompe o septo, ainda te dá uma possibilidade, o sangue fica aqui dentro, ainda dá, você pode tentar operar. Mas se rompeu a parede lateral, não dá tempo. Né? Acaba tamponando. Porque a pressão aqui é muito grande. Então enche de sangue aqui, faz o paciente rapidamente morre. Bom, prolapso de válvula mitral, então. A gente tem uma doença chamada prolapso de válvula mitral. Essas doenças já caiu mais em prova, já teve mais em voga, ela é mais comum em mulher, tá? Ela já foi definida como uma das causas de dor torácica em mulher. E o que é um prolapso da válvula mitral? Prolapso da válvula mitral é quando essa válvula, ao fechar, ela fecha mais para dentro do ventrículo. Ela faz o movimento do átrio esquerdo, ela faz o movimento para dentro do átrio esquerdo. Ela fecha aqui e faz isso para cima na hora de fechar. Ela fecha assim, não fecha? Ó, normalmente ela fecha assim. No plano, ela faz isso aqui. Ó. Ela abre, fecha assim. No plano da divisão entre o átrio e o ventrículo. Quando ela tem prolapso, ela faz isso para dentro do ventrículo. Para dentro do átrio. Toda hora eu falo ventrículo. Para dentro do átrio esquerdo. Ela faz um movimento para dentro do átrio. E pode voltar um pouquinho de sangue para o átrio. Normalmente, pessoas que têm prolapso de válvula mitral não evoluem para a piora da doença. Fica só nisso a vida inteira e morre de outra coisa. Tá? Então não tem tanta necessidade mais de fazer aquele acompanhamento de 6 meses, anual, não. Você pode fazer um acompanhamento
com menos retornos, né? Um retorno mais longo. Mas é uma causa de muita procura em pronto-socorro, em consultório de cardiologia, tá? Pode haver um aumento nessa insuficiência mitral. Se houver um aumento, pode ser que tenha necessidade futura de uma correção cirúrgica, mas isso é muito raro, tá? O aumento do átrio esquerdo, gente, vai ter um aumento do átrio esquerdo, vocês concordam? Você está voltando o sangue para o átrio esquerdo, vai ter um aumento desse átrio esquerdo. Aqueles sinais que nós vimos de aumento do átrio esquerdo, tanto no eletro, lembra qual que é o sinal do eletro? Então coloca aqui, ó, aumento do átrio esquerdo. O que vai dar no eletro? O que vai dar no raio-x de tórax? Anota de novo. Alargamento da onda P, então vai ficar uma onda P com mais de 2 milímetros de duração, não é isso? Ou mais de 80 milissegundos, né? 80 milissegundos ou 2 milímetros. E o que vai acontecer no raio-x de tórax? Duplo arco, vamos lá, da direita para a esquerda. Duplo contorno cardíaco, quarto arco, sinal da bailarina, e quando é raio-x de perfil, retropulsão esofagiana, lembra? Se você colocar de lado aqui, ó, o coração e esse átrio aumentar, ele desvia o esôfago para trás. Se vocês não anotaram lá, anotem para mim. No raio-x de perfil, você vai ter um desvio do esôfago para trás. Se chama retropulsão esofagiana. Eu acho que nós não comentamos isso lá na estenose mitral, né? No raio-x de perfil, você vai ver o esôfago jogado para trás aqui por causa do aumento do átrio. Retropulsão esofagiana. A mesma coisa vai acontecer aqui na insuficiência mitral. Ok? Vai ter um acometimento do VE, gente? O VE vai ficar acometido? Presta atenção, na estenose mitral, o que eu tinha? Proteção do VE, lembra? Na insuficiência, o VE não ficará protegido. Por que o VE não ficará protegido? Por uma sobrecarga de volume ou por uma sobrecarga de pressão? De volume. De volume. Lembra que ele aguenta bem pressão, mas não aguenta bem volume. Por que vai ter sobrecarga de volume no VE, gente? Porque o sangue que ele recebe será de 2 vias agora, não é isso? O sangue que normalmente já vem do átrio para o ventrículo e o sangue que voltou para o átrio. Então a sobrecarga de volume é maior, consequentemente eu tenho uma sobrecarga de volume do VE. Lembrando que VE não suporta aumento de volume. Concorda? Então eu vou ter então sinais de sobrecarga de VE no eletro, sinais de sobrecarga do átrio esquerdo no eletro. Então, quando fala assim, ECG já está visto, mas é bom você anotar de novo. O que vai ter no VE? Sobrecarga do VE no eletro, sobrecarga do AE no eletro. São essas 2 sobrecargas que eu vou ver. Quem não sabe, não falte na aula de eletro. O raio-x nós já vimos. O raio-x é de quê? Aumento do VE, aumento do AE. Nós já vimos lá em qual? Vai ser um raio-x muito parecido com a estenose aórtica, que vai ter sobrecarga dos 2 também. O raio-x, na prova, é difícil diferenciar se é um raio-x de insuficiência mitral ou se é um raio-x de estenose aórtica. Pode ser os 2. Aquele raio-x que nós colocamos lá de estenose aórtica vai ser muito parecido com o da insuficiência mitral, porque é sobrecarga do AE e do VE. Tá? Então, aquele ângulo vai estar maior que 90. Vai estar maior que 90. Bem lembrado. O ângulo entre a imagem cardíaca e o diafragma. Oi? Isso. Isso aqui não ficou bom, né, gente? Vindo do pulmão não é bem assim, né? Vai ter um certo refluxo para o pulmão, mas o principal aqui é o do átrio mesmo, do átrio esquerdo voltando para o VE. É o que voltou para o átrio, não necessariamente vai até o pulmão. Pode ir também. Mais do que voltou. Mais do que voltou. Tá? Sobrecarga de volume. A análise do eco é um pouco subjetiva. A questão da insuficiência é uma análise mais subjetiva, que não é motivo da prova normal de residência, tá? Motivo da minha prova de especialista em eco, não da prova de vocês, tá? Também pode ser classificado em leve, moderado ou grave, é uma classificação do ecocardiografista, tá ok?
Então vamos lá. Semiologia, então. Eu vou palpar o ictus. Gente, o ictus vai estar desviado? A ponta do coração desvia para onde? Não tem sobrecarga de VE? Então ela vai em direção ao oco da axila, não é isso? Então vai ter um desvio lateral do ictus. Tá certo? O sopro é sistólico, não é? Chamado holossistólico. E pode aparecer B3. Por que aparece B3? Pela sobrecarga de volume. B3 aparece devido à sobrecarga de volume, excesso de volume no VE. Funciona como se fosse uma insuficiência cardíaca sistólica, lembra? Que vai ter excesso de volume? Eu vou repetir mais uma vez. B3 aparece em função do excesso de volume do VE, não é isso? O B3 é no início da diástole ou no final da diástole? É no início da diástole. Aparece na fase de enchimento rápido ou de enchimento lento? Rápido. Início da diástole é fase de enchimento rápido. Ele depende da contração do átrio ou não? Não, B3 não. Quem depende da contração do átrio é B4. Vou repetir isso até o final do ano. Então vamos lá, quando que eu vou intervir? Se o paciente estiver sintomático com a fração de ejeção baixa, a tendência é intervir na válvula, tá, gente? Se começou a ter baixa fração de ejeção, a tendência é ter que mexer na válvula, tá? Se ele tiver assintomático, tá sentindo nada, ou começa com a fração de ejeção entre 30% e 60%, a tendência nossa é intervir também. Então, via de regra, para responder prova, quando o paciente fica sintomático, a tendência é fazer a intervenção da válvula. Você acompanha até começar a ficar sintomático. Tem outros critérios também ecocardiográficos, mas via de regra é isso. Serve para quase todas as doenças valvares, tá? Estenose mitral, estenose aórtica, mesma coisa. Combinado?